Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente divino, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar, vim para dizer que Glória a Deus, paz do Senhor Jesus. és totalmente amável, Glórias ao nome de Jesus. Deus abençoe ao povo de Deus que está chegando aí para dividir comigo aqui mais uma vez a gloriosa palavra do Senhor, amém? Deus abençoe os irmãos que estão entrando aí. Sandes, Anderson Silva, Pri, Bissochi, Denis Alves, Sara, Denis, aqui de novo, Itamar, Jorge, Davi Barbosa, da Silva Freire Jonas. Deus abençoe, meus irmãos. Ontem tivemos uma live tremenda aqui, onde o Senhor Espírito Santo falou bastante ao nosso coração. Pessoas ali entenderam a palavra, pessoas ali tiveram a oportunidade de se humilhar perante a Deus e dessa forma se reconciliar com o Senhor, amém? Isso foi lindo demais. E é assim que a palavra de Deus funciona, né, meus irmãos? Ela vem, ela entra no coração das pessoas, para que as pessoas elas reconheçam os seus erros, para que a gente reconheça nosso erro, para que a gente se humilhe perante a Deus e para que o amor de Deus consiga tocar no coração da gente através da nossa atitude de admitir ali para Deus que a gente não é capaz de nada sem Ele, que todas as coisas vêm de Deus, que tudo aquilo que nós temos pode ser até pouco para nossos olhos, mas tudo aquilo vem de Deus. E enquanto nós estivermos vivendo em humilhação perante a Deus, nós estamos sendo exaltados por Ele, porque a palavra dele diz que os humilhados serão exaltados. E quando é que eu me humilho? Quando eu peço perdão, quando eu faço algo de errado e eu digo para Deus: Senhor, eu errei, Senhor, eu não consegui fazer certo, Senhor, me ajuda. Quando que eu me humilho? Quando eu coloco o meu corpo em sacrifício vivo, conforme fala na Bíblia em Romanos 12, quando eu me humilho em jejum, quando eu maltrato o meu corpo para fazer um sacrifício vivo e agradável a Deus. Então existem várias formas que a gente pode se humilhar para Deus, e todas elas Deus, Ele recebe, amém, meus irmãos? Olha aí, ó. Depois de 3 anos longe dos caminhos do Senhor, segunda-feira voltei para os caminhos do Senhor. Glória a Deus, irmão Denis. Glória a Deus pela tua vida. Que bom que o Senhor Espírito Santo ele conseguiu ali tocar no teu coração para que tu fosse convencido por Ele, né? A voltar para os caminhos do Senhor. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus. Irmão, já iremos começar aqui, tá? A palavra se encontra lá em 1 Coríntios capítulo 8. Se alguém quiser pegar a sua palavra aí, já iremos iniciar. Deus abençoe os irmãos que estão chegando. Irmão Wilson, irmã Perla, irmã Lili, Zimar, Chagas Cris de Almeida, o irmão Denis Alves que entrou ali comentou, Alex, Diego, Ivaroris, é isso?
Tá pequenininha a letra que tá escuro. Graziela, JC Ramos, Klaus. Irmão botou ali, o irmão Davi Barbosa. Que Deus haja forte em nossas vidas. Amém, irmão. Sim, vamos orar no final da live, sim, irmã. Irmão Jackson, Deus abençoe. Então vamos lá, irmãos. Vamos começar com uma oração. Pedir para que Deus venha falar com a gente aqui. E já vamos iniciar na palavra, amém? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por mais um dia, por mais uma madrugada, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de compartilhar aqui da Tua palavra, daquilo que o Senhor está me ensinando, meu Pai. Obrigado, meu Senhor, por essas pessoas que aqui estão ao vivo e aquelas que vão assistir depois o vídeo gravado, tanto no Instagram quanto no YouTube. Pai, eu entrego essa live aqui em Tuas mãos, eu consagro essa live aqui a Ti, Senhor, para que nós possamos dessa forma glorificar o nome de Jesus através dessa palavra. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora todo o mal contra essa palavra, toda a intenção das trevas contra essa palavra. Em nome de Jesus, que caia por terra agora tudo aquilo que não é de Deus, que a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus, que mora em mim, ele tem a liberdade agora de ministrar a palavra de Deus que está aqui, para que nós possamos sair daqui mais abençoados do que nós já chegamos. Em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus, então, meus irmãos. Só irmã Botolha, hoje eu tenho certeza que Deus me sustenta e me guia nesse momento. Obrigado, Deus. Iva Roriz. Amém, irmã. Obrigado pela tua contribuição aí, tá? O pessoal que quiser me ajudar a pregar aí, tá? Fica à vontade, tá livre o comentário aí. A gente sempre gosta, porque às vezes Deus usa vocês aí para estimular alguma revelação da palavra ali, para que a gente consiga junto aqui compartilhar e contribuir para o reino. Amém, meus irmãos? Então assim, meus irmãos, por que eu botei ali conhecimento sem amor? Porque a palavra que eu vou falar aqui fala sobre isso ali em 1 Coríntios capítulo 8, no versículo 1, diz o seguinte: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Cuidado com o conhecimento, né? É difícil entrar até nesse ponto, porque a Bíblia fala o seguinte, assim, ó, nós devemos crescer na graça e no conhecimento, né? E aí, por que eu botei ele cuidado com o conhecimento? Porque está dizendo ali, ó, o conhecimento incha, mas o amor edifica. Aqui está falando, por exemplo, tá? Não é sobre isso que eu vou falar aqui, mas no começo aqui, só para nós introduzir a reflexão da palavra, sobre coisas, as coisas sacrificadas aos ídolos. Então, assim, tinham pessoas que não tinham discernimento, não tinham a revelação da palavra, não sabiam ainda o que era o certo e o errado. Então, eles comiam coisas sacrificadas aos ídolos. Enquanto que outras, que já sabiam que não poderia comer coisas sacrificadas aos ídolos, não comiam. Então, algumas tinham conhecimento, outras não tinham conhecimento. Tá? Então, por que eu botei cuidado com o conhecimento? Porque a Bíblia falou ali, ó, o apóstolo Paulo falou ali, ó, o conhecimento incha, mas o amor edifica. Porque todo conhecimento que eu tenho, tá? Todo conhecimento de algum assunto, de alguma coisa que eu tenho que entender que aquele conhecimento foi Deus que brotou no meu coração, de buscar aquele conhecimento. É de Deus o pensar e o agir, a palavra fala, né? Então, aquele desejo que eu tenho no coração de conhecer mais sobre algum assunto, quase que 100% das vezes, eu posso afirmar que foi Deus que colocou no coração da gente. Só que quando a gente vai buscar o conhecimento, que foi Deus que colocou no coração da gente, justamente por ter sido Deus que botou aquilo no nosso coração, aquele conhecimento ele vai ser
ele vai ser revelado dentro da gente conforme a vontade de Deus. Entende? Por quê? Porque eu posso buscar o conhecimento de muitos assuntos, mas se eu estiver buscando aquele conhecimento apenas por minha própria racionalidade, eu não vou buscar o conhecimento para o objetivo que Deus quer que eu use aquele conhecimento. Por isso que diz ali, o conhecimento incha. Porque se eu usar mal aquele conhecimento que eu estou buscando, não vai ser de benefício para o reino de Deus aquilo. Eu não estou falando aqui de igreja, tá? Não estou falando aqui de aprender uma coisa para usar dentro da igreja. Não, eu estou dizendo para usar no mundo mesmo. No seu trabalho, na escola, na sua família, na sua casa, qualquer tipo de conhecimento. Claro que na igreja também, né? Às vezes a gente fala aqui, o pessoal acha que a gente fala só de igreja, mas não é. Nós somos igreja, né? Nós somos igreja em casa, no trabalho, na família, na rua, no mercado, na farmácia, em qualquer lugar que a gente estiver, a gente é igreja. Então, muito cuidado com aquele conhecimento que você buscou, porque aquele conhecimento, o irmão colocou ali, buscar conhecimento conforme a Bíblia, exatamente, irmão. Porque nós temos que entender que o conhecimento que nós temos desejo de buscar, ele foi Deus que botou no nosso coração. Então nós temos que buscar aquele conhecimento e convidar a Deus para nos ensinar sobre aquele conhecimento. Lembra que eu falava ontem, que estava na live ontem de madrugada, sobre o Espírito Santo, né? Eu estou ali lendo ainda o livro Bom Dia Espírito Santo, do Benihim, do pastor Benihim. O Espírito Santo, ele é o nosso amigo. Então nós devemos convidar o Espírito Santo para nos ensinar aquele conhecimento ali. Porque daí, como eu falei ontem, o Espírito Santo sabe das coisas de Deus. Então ele vai nos trazer aquele conhecimento conforme Deus deseja para dentro de nós, para que a gente use aquilo da vontade de Deus para contribuir de alguma forma para a vida de outras pessoas. E isso glorificará o nome de quem? O nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então ali diz, o conhecimento incha, mas o amor edifica. Porque eu preciso, desde quando eu começo a querer aprender sobre algo, eu preciso aprender com amor. E quando eu começo a querer usar aquele conhecimento, eu preciso usar com amor também. Porque eu não posso me achar mais do que outras pessoas, porque eu tenho conhecimento sobre alguma área. Até porque, se eu conheço mais sobre uma área, você conhece mais sobre outra. E o irmão lá conhece sobre outra, e assim vai. Então, como a Bíblia fala, todos somos membros de um corpo. Ninguém pode ser só mão, ou ninguém pode ser só pé, ninguém pode ser só braço. Cada um é um membro de um corpo, cada um tem conhecimento em mais uma área, outro conhece mais sobre outra área. Para quê? Para que todos juntos a gente consiga formar o corpo de Cristo. Na igreja, no trabalho, no mercado, na rua, na escola, em qualquer lugar que a gente for. Mas devemos buscar o conhecimento com amor, para que a gente possa usar o conhecimento com amor, sem a gente passar aquele conhecimento com a impressão de que a gente é mais do que alguém por causa daquilo. Amém, meus irmãos? Versículo 2. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Então, como eu disse ali antes, nós devemos buscar conhecimento na sabedoria de Deus. E aonde está a sabedoria de Deus? No Espírito Santo de Deus que mora em nós. Mas como é que eu faço para fazer isso se eu não tenho o Espírito Santo de Deus que mora em mim? Você pode ter o Espírito Santo hoje. Apenas basta entregar a vida para Jesus. Você pode fazer isso agora nessa live aqui. É só comentar aqui: eu quero entregar a vida para Jesus. Que a gente vai orar contigo no final da live e você vai receber o Espírito Santo de Deus que vai morar em você. Primeira coisa que vai acontecer, você vai ser salva. O seu nome vai estar escrito no livro da vida. E depois você vai desfrutar das coisas do reino de Deus.
vai ter o auxiliador morando dentro de você, o próprio Deus, Espírito Santo, morando dentro de você. Amém? Não perca essa oportunidade, hein? Versículo 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então, assim, quando eu procuro aprender alguma coisa, buscar conhecimento em alguma coisa, e a intenção daquele conhecimento que eu estou buscando é para fazer as coisas para Deus, é para glorificar o nome de Jesus, nós vamos nos tornar mais conhecidos para Deus. Não que Deus não nos conheça, Deus nos conhece, com certeza, perdão, mas nós vamos chamar mais a atenção de Deus, porque Deus vai olhar assim, olha só, que legal, né? Eu coloquei dentro do coração do irmão lá aquela vontade de conhecer mais sobre aquele assunto. E daí o irmão pegou e está querendo conhecer mais sobre o assunto, buscando conhecimento naquele assunto para usar para o meu reino. Então, nós estaremos agradando o coração de Deus. Então, não tem como Deus não olhar para nós diferente quando a gente se dispõe a buscar o conhecimento de alguma coisa que vai ser usada para glorificar o nome de Jesus, para o próprio reino de Deus, para ajudar as pessoas, né? Eu estou passando por um período assim, por exemplo, eu gosto sempre de contar os testemunhos meus, porque a gente vive daí ali, né? Tá pregando, mas tá vivendo o que tá pregando, né? Eu tô aprendendo também com isso, eu tô buscando mais conhecimento em um assunto ali específico, e na verdade em vários assuntos, né? Mas um que para mim estava sendo bem difícil, e Deus está me dando graça, tá me abençoando, eu estou conseguindo evoluir naquele conhecimento ali, porque eu quero usar daquele conhecimento para a glória de Deus. Deus sabe que eu só quero fazer aquilo para glorificar o nome dele. E Deus vem abençoado, Deus já tem até me provado sobre isso, né? Outra hora eu conto aqui direitinho o que é. Mas é só para vocês verem que eu vivo aquilo ali, eu estou vivendo isso aqui. Então eu sei assim, ó, com propriedade, aquilo que eu estou falando, porque é assim que Deus está fazendo comigo e é assim que está na palavra dele. E assim ele pode fazer com a sua vida. Só que tem um detalhe, tá? Versículo 11 diz o seguinte: e pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Aqui vem um grande detalhe, ó. Pela tua ciência, nós não devemos deixar aquele conhecimento que a gente tem, deixar com que o irmão que não esteja na mesma fé, não conheça talvez nem a palavra de Deus, ou conheça, mas não esteja ali no mesmo, como é que eu vou dizer? Não vou dizer no mesmo nível de fé, no mesmo período de caminhada com Deus. Não vou dizer período em tempo, né? Eu digo período de busca de Deus, né? Porque às vezes tem crente de 50 anos de igreja que tem menos busca de Deus do que um crente que tem 2 anos de igreja. O cara passa 2 anos orando toda madrugada, enquanto que o crente de 50 anos vai uma vez por semana no culto e olha lá e esquece que é cristão o resto da semana. Tem muito disso, né? Então, temos que cuidar, porque a soberba escandaliza o evangelho. Aquele conhecimento que a gente vai aprendendo, a gente tem que entender que aquilo não vem de nós, vem de Deus. Foi Deus que capacitou a gente, foi Deus que nos deu a graça, né? A palavra fala crescer na graça e no conhecimento, porque antes de buscar o conhecimento, eu tenho que buscar a graça. Ali, o irmão falou agora, ó, intimidade com Deus, era isso que eu ia falar, irmão, viu? Viu como Deus já está aí falando contigo? Nós falamos ontem, glória a Deus. Primeiramente, eu preciso ter uma intimidade com Deus. Eu ia falar exatamente isso, irmão. Porque daí eu vou crescer na graça. Então, se eu tiver uma intimidade com Deus, eu crescendo na graça, automaticamente Deus vai me ajudar a crescer no conhecimento. Então, crescer na graça e no conhecimento. Na Bíblia fala isso, a graça vem antes do conhecimento. Por quê? Porque Deus está falando que primeiro eu preciso buscar a Deus. Porque Ele vai ser quem vai me ajudar a buscar o conhecimento da forma que Ele quer que eu aprenda sobre aquilo. Olha que tremendo.
Então Deus é perfeito, meus irmãos. Deus é perfeito. O Espírito Santo de Deus, o nosso amigo que mora em nós, ele é perfeito também. Porque ele ensina das coisas de Deus. Voltou a internet aqui. Porque Jesus falou que enviaria o Espírito da verdade. E quando ele viesse, ele falaria das coisas do Pai para nós. E o Espírito da verdade glorificaria o nome de Jesus. Então, mais uma coisa que eu sinto aqui de falar, que é da vontade de Deus, é da vontade do Espírito Santo de Deus, nosso amigo que mora em nós, que a gente cresça no conhecimento. Mas primeiramente que cresçamos na graça. Porque tudo aquilo que nós crescermos no conhecimento, tendo a graça de Deus, nós iremos glorificar o nome de Jesus. Então Jesus falou que o Espírito da verdade, ele enviaria o Espírito da verdade para que ele glorificasse o nome de Jesus. Então, meus irmãos, é tremendo isso daqui, porque Deus quer que a gente cresça, Deus quer que a gente evolua, Deus quer que a gente cresça na profissão que Ele nos deu. Deus quer que a gente cresça na meditação da palavra. Se você tem um ministério na igreja, Deus quer que você cresça no seu ministério. Deus quer te dar conhecimento. Deus quer te dar sabedoria. Deus quer derramar sobre a tua vida várias bênçãos. E Deus quer derramar sobre a tua vida vários tipos de unções diferentes, para que dessas unções, desses conhecimentos, você possa ser usado para edificar a igreja de Cristo, para edificar o corpo de Cristo, para que o seu conhecimento seja usado para ajudar a vida de outro irmão, e daí o outro irmão, ele vai usar o conhecimento que Deus deu para ele para ajudar a sua vida, e aí a gente vai trocando conhecimento, aí a gente vai trocando experiência, e dessa forma nós vamos fazendo a parte do corpo de Cristo que fala na palavra. A mão ajuda o pé ajuda a mão, o braço ajuda a perna ajuda o braço, e todos se ajudam, e todos fazem com que o propósito final de Deus, ele seja concluído, que é o quê? Através de várias formas que Deus trabalha, ganhar almas para Jesus, ganhar almas para o reino de Deus, impactar pessoas através da palavra. Aí você pode pensar, tá, mas aonde eu trabalho não tem nenhum crente. Ah, mas aonde eu estudo não tem nenhum crente. Meu irmão, você é a luz do mundo. Você é sal da terra. Se lá onde você está não tem nenhum crente, é porque Deus te colocou lá para que através da sua vida, a partir de agora, comecem a existir crentes. Comecem a existir pessoas que entreguem a sua vida para Jesus através da sua vida. Porque você é sal e você é luz. Deus te colocou lá por um motivo. Deus não trabalha por coincidência, e sim Deus trabalha por um propósito. Então, se Deus te colocou naquele lugar onde você está, por mais que você não entenda, e Deus te deu uma graça de ter um conhecimento, de ter uma facilidade de aprender sobre algo, não foi à toa, porque Deus quer usar isto a favor do reino dele. E aí, se tu usar isso a favor do reino dele como Deus quer, você vai estar fazendo a vontade de Deus, vai estar glorificando o nome de Jesus e vai estar ganhando almas para o reino de Deus. Imagina, aí quando você chegar no céu lá, na eternidade, Deus vai olhar para você e vai dizer: filho amado, de quem eu me comprazo, porque você fez aquilo que Deus te mandou, que Deus te direcionou, para a honra e glória do nome dele. Amém, meus irmãos? Então, fica aí essa palavra hoje para o nosso coração, que a gente possa crescer primeiro na graça, depois no conhecimento, usar o conhecimento sem soberba, usar o conhecimento para o reino de Deus e falar desse conhecimento de uma forma que não pareça que a gente é mais do que outras pessoas. É bom sempre dizer, antes de falar sobre aquilo que a gente sabe um pouco, que a gente aprendeu um pouco com o Espírito Santo, dizer assim: olha, eu aprendi isso, né? Eu ouvi isso. Eu digo aqui mais uma coisa com propriedade, porque eu também
preciso melhorar nesse ponto, porque eu já fui bem pior nisso, né? Logo que eu me converti, já fui bem pior nisso. Hoje o Espírito Santo de Deus está trabalhando mais sobre a minha vida. Então, por isso eu gosto bastante de contar aqui os meus erros, as minhas falhas, sabe? Para não ficar parecendo assim, parece que é perfeito, quer ser perfeito, né? Não, jamais. Mas eu gosto bastante de contar aqui onde eu erro, sabe? Porque o pessoal às vezes tem a impressão, a pessoa que prega a palavra ali tem que ser perfeita. Eu nem quero ser perfeito, meus irmãos. Porque se eu for perfeito, primeiro que só Jesus foi perfeito, mas se eu fosse perfeito, eu não estaria aprendendo todos os dias. Qual é a graça de viver sem aprender um pouco a todos os dias alguma coisa com Jesus? Não tem graça, não tem propósito na vida daí. Então, eu preciso também melhorar nisso. Então, uma dica que eu aprendi com outros homens de Deus, tá? Que também eu vi que falaram sobre isso, ele dizia assim, olha, sobre esse assunto aqui, eu aprendi com pessoa tal, que é assim, assim, assim e tal. Olha, sobre esse assunto aqui, eu li num lugar lá, sabe? Não dizer que aquela opinião que a gente está dando sobre o assunto, ela é da gente, ela é assim, eu sei, é assim e pronto. Né? Sempre procurar falar, a fonte da informação passa para outro lugar, porque daí a gente não está dizendo assim, a gente está falando que a gente sabe. Não, eu aprendi com alguém, sabe? Eu li em algum lugar, eu li na Bíblia, na Bíblia está escrito tal coisa, né? Então, uma dica só que eu venho tentando usar ultimamente, não funciona às vezes, porque às vezes pessoas ali mesmo assim não entendem, né? Mesmo assim acham que a gente quer ser aquele que sabe mais e tal, mas enfim, também daí já não é problema nosso, que nem eu digo, né? Aí é da pessoa também não querer aceitar aquele conhecimento, né? Porque a gente também tem que saber receber o conhecimento, né? Coisa boa quando chega uma pessoa que tem um conhecimento maior do que a gente em alguma área e a pessoa chega ali e fala sobre aquilo ali e tu fica olhando, nossa, que legal, aprendi algo hoje, né, com essa pessoa. Realmente, né, a gente tem que enxergar ali sempre que Deus mandou aquela pessoa para ensinar a gente. Porque às vezes Deus está tentando falar com a gente não consegue ouvir. Mas aí Deus pega e manda uma pessoa, né, um conhecido, um parente, o nosso cônjuge, chega ali e fala sobre aquilo ali, e tu pega e vê assim, olha só, aprendi agora sobre esse assunto de um jeito que eu nunca tinha conseguido aprender. Então, temos que ter humildade também para receber, né, o conhecimento daqueles que têm mais que nós. Coisa boa, porque a gente vai crescer também com aquilo ali. Amém, meus irmãos? Então aí, essa é a palavra para o nosso coração hoje, que eu senti de Deus aqui de compartilhar, porque talvez você possa estar passando aí. Na verdade, você possa estar passando por esse período, não. Eu espero que você esteja passando por esse período. Eu espero que você nunca pare de passar por esse período. Assim como eu também não. Eu espero que nós nunca estacionamos num nível que a gente queira sempre conhecer mais sobre as coisas para glorificar o nome de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos catar aqui os comentários, então. O irmão colocou aqui, ser humilde sempre. Com certeza, irmão. Vamos ver quem mais comentou, me ajudou a pregar aqui hoje. O irmão comentou lá, intimidade com Deus, sintonia com Deus. Era isso aí, bem na hora que eu ia falar. Antes de eu abrir a boca, veio o comentário dele aqui. Viu como o Espírito é o mesmo, né? Para mim buscar aqui, o irmão colocou aqui, ontem no culto falou sobre isso. Para mim, o que você está pregando nessa madrugada, para mim buscar mais conhecimento. Olha aí, irmão Anderson, viu só? Como eu digo, o Espírito é o mesmo, né? Vai dizer que não é uma alegria a gente ver quando Deus está agindo, né, irmãos? Quando a gente vê esse Deus está agindo aqui, porque olha só, o irmão falou ali que no culto falaram sobre isso, agora vem aqui Deus e fala de novo sobre isso. Aí eu ia falar uma frase ali, antes de eu abrir a boca, o outro irmão foi ali e comentou bem o que eu ia falar. Olha só que isso é tremendo quando a gente vê Deus trabalhando, né? É tremendo demais. O pessoal pedindo oração aqui. A irmã colocou aqui, a irmã Fábio, devemos levar nossa mente cativa a Deus. Isso aí, irmã, isso aí. Exatamente.
Porque as coisas que vêm de Deus, né, são as coisas que Deus quer para nós, né? O irmão colocou ali buscar conhecimento na Bíblia. Oração. A gente já vai orar aqui. Ali a irmã já comentou, já tinha lido. Oração. O outro irmão colocou ali que depois de 3 anos voltou para os caminhos do Senhor. Ontem eu falava sobre o filho pródigo aqui, né? Quem estava aqui ontem na madrugada viu também. E é isso aí. O Pai está sempre de braços abertos para nos receber, né, irmãos? Os irmãos que estão se achegando de novo para Deus são aqueles filhos pródigos, né? Que Deus está ali de braços abertos para receber. E glória a Deus pela vida de vocês. Amém, meus irmãos? Deus é fiel. Exatamente, irmão Anderson. Até o irmão Anderson tem aqui, ó, Anderson Silva. O nome dele aqui, Deus é fiel. Isso aí. O irmão se batizou esses dias, glórias a Deus. Está ali batizado, salvo já, para glorificar o nome de Jesus. Amém? Então vamos orar, meus irmãos, para encerrar aqui essa live, orar pelas pessoas que pediram oração, orar por aqueles que não estão aqui também, né, que vão assistir depois, porque Deus ainda quer falar com mais pessoas através dessa palavra aqui. Amém, meus irmãos? Então me ajudem a orar aí uns pelos outros. O irmão colocou ali, eu me reconciliei ontem, viu? O irmão Davi. Glória a Deus, irmão. Então temos 2 pessoas aí hoje ao vivo que estão há pouco tempo reconciliadas com Deus, mas Deus nunca esqueceu de vocês. Amém? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, meu Senhor, por essa grande palavra aqui que o Senhor veio e falou, Pai. Porque não fui eu que falei, eu tenho certeza que foi o Senhor que quis falar sobre essa palavra. Porque tivemos aqui hoje, meu Senhor, confirmações de que realmente o Senhor gostaria de falar sobre isso, meu Pai. Me perdoa, Senhor, pelas vezes que eu usei o conhecimento que o Senhor me deu de forma errada, pelas vezes que eu falei do conhecimento de forma errada, pelas vezes, Senhor, que eu não fui humilde o suficiente de querer receber o conhecimento de alguém que sabia mais do que eu, Senhor. Pai, eu agradeço porque o Senhor veio me lembrar isso hoje no meu coração, veio nos lembrar no nosso coração, veio nos dar a oportunidade de pedir perdão pelas vezes que nós fizemos isso de errado, meu Senhor. Então eu e meus irmãos aqui, nós pedimos perdão por essas vezes que nós erramos com o Senhor em relação a esse assunto. Mas te agradecemos porque o Senhor nos deu hoje a oportunidade de pedir perdão sobre isso e de aprender mais com a Tua Palavra. Que nós devemos crescer primeiro na graça e depois no conhecimento. Nós devemos buscar primeiramente a intimidade com o Senhor. E nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos ama tanto que o Senhor vem sempre nos corrigindo. Porque o Senhor é nosso Pai, assim como nós como pais corrigimos nossos filhos. O Senhor vem corrigindo nós a todos os dias porque nós somos falhos e precisamos da Tua correção, precisamos do Teu direcionamento. Mas sabemos que isso o Senhor faz porque o Senhor nos ama, porque o Senhor quer o melhor para nós. Pai, eu coloco a vida de cada irmão e de cada irmã que pediu oração aqui, Senhor, nessa live. Aquele que pediu oração para portas de emprego, aquele pai que precisa de uma cura, de uma libertação, aquele, meu Senhor, que tem alguma enfermidade, alguma dor, que seja curado agora em nome de Jesus. Que as portas de emprego se abram agora em nome de Jesus. Que venha prosperidade sobre a vida de cada pessoa, meu Senhor. Eu entrego a minha vida, a vida da minha família em Tuas mãos. A da minha casa, minha esposa, meus filhos. Derrama, Pai, uma chuva enorme de bênção sobre as nossas vidas aqui de todos, meu Senhor. Para que possamos dessa forma glorificar o nome de Jesus Cristo. Porque essa é a vontade de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo tipo de demônio que quer atentar contra a nossa vida. Que caia por terra agora toda a intenção das trevas contra a nossa vida, contra a nossa família, contra o nosso trabalho. Contra aquilo que o Senhor quer para nós. Contra todo aquele conhecimento que o Senhor quer nos dar para que nós usemos ele para o Teu reino, meu Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a nossa casa, o nosso dia de trabalho. Aquele que vai descansar hoje, que está trabalhando de madrugada, aquele que vai trabalhar depois. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, desde já eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Agradeço a presença dos irmãos aí. Quem se alegra mais é Deus. Quem chegou no final da live agora, eu peço que vai ficar gravado aqui no salvo no Instagram. Lá pelas 6h30 eu vou postar no YouTube também. Amém, meus irmãos? Até segunda-feira, um bom final de semana a todos, que Deus abençoe, tá? Até segunda às 4h43 da madruga. É tudo para honra e glória do nome de Jesus Cristo, porque Deus
é a nossa salvação.